Sistema endocannabinoide. Esse nome lembra alguma coisa? Toca algum sininho lá no fundo da cachola? Nada? A gente falou brevemente sobre ele no episódio anterior, mas não se preocupe, porque até mesmo para a ciência esse termo ainda é muito recente. E hoje nós vamos falar tudo sobre esse sistema. Vem comigo, porque eu vou te explicar detalhe por detalhe dessa verdinha tão querida de tantos pelo mundo. Meu nome é Diego Pérez e você está assistindo a THC Brotherhood. Editor, solta a vinheta! Dale, meu povo! Você sabia que existe maconha no nosso cérebro? Pois é, e não sou eu que estou falando isso. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu tenho certeza que você vai gostar de tudo que a gente vai falar hoje e vai querer compartilhar com os amigos. Mas para isso, você precisa deixar o like e o seu comentário para eu saber que você gostou disso. E se ainda não é um inscrito, clica no botãozinho vermelho também para você ficar por dentro de tudo que a gente vai falar. E se alguém um dia tentar te diminuir por causa da maconha, mostra para ele e responda não à altura, mas lá nas nuvens, mostrando que o maconheiro pode ser tão inteligente quanto qualquer outra pessoa. Se até o meu diretor, que não fuma maconha e nunca se interessou por cannabis, achou sensacional o material que eu reuni, imagina você aí de casa. Mas voltando àquela frase, você sabia que existe maconha no nosso cérebro? Você que está assistindo em casa tem muita maconha no seu cérebro. Se você acha que a maconha deve ser proibida, pense que você tem muita maconha no seu cérebro. São os endocannabinoides, os canabinoides endógenos. Eu te digo que quem falou essa frase foi Siddhartha Ribeiro no programa Roda Viva da TV Cultura, no dia 6 de janeiro de 2020. Siddhartha Ribeiro, que é biólogo, neurocientista, professor titular e vice-diretor do Instituto do Cérebro, na Universidade do Rio Grande do Norte. Tudo isso só para começar. Pois é, a cannabis produz elementos semelhantes ao nosso cérebro. Ou melhor, a gente produz elementos semelhantes à cannabis, já que não sabemos exatamente de quando é essa planta. Mas vamos logo ao conteúdo de hoje. Os canabinoides são compostos produzidos pela planta cannabis, correto? O nome certo desses canabinoides é fitocannabinoides ou canabinoides exógenos. O ECS é um sistema de sinalização celular complexo que foi descoberto apenas nos anos 90, quando os pesquisadores exploravam o THC. O sistema endocannabinoide é responsável, até onde se sabe, por regular o sono, o humor, apetite, memória, reprodução, fertilidade. A lista é longa e nós vamos reunir tudo aqui nesse vídeo agora, separado em partes, para facilitar o entendimento. O ECS envolve 3 etapas principais. A primeira delas são os endocannabinoides. Os canabinoides endógenos ou internos são canabinoides semelhantes ao THC, CBD, CBN, só que produzidos pelo nosso próprio corpo. Os 2 principais identificados até o momento são a anandamida, o AEA, e o... Eu vou colocar o nome aqui embaixo porque o nome é muito difícil de falar. Em segundo lugar, vem os receptores, espalhados por todo o nosso corpo. Eles são usados pelos endocannabinoides para sinalizar que alguma coisa no nosso corpo está errada e precisa ser rebalanceada. O CB1 e o CB2 são os principais receptores encontrados no nosso corpo, sendo o primeiro mais abundantemente encontrado no cérebro, no sistema nervoso central, mas ele também já foi encontrado em órgãos periféricos, como pâncreas, trato digestivo e fígado. E o CB2 é encontrado no sistema nervoso periférico, especialmente em células de imunidade. Os efeitos dessa conexão dependem de qual endocannabinoide está se conectando com qual receptor e em qual região do corpo. Até mesmo no cérebro, o receptor CB1 ele é encontrado em algumas regiões com mais abundância e em algumas regiões com menos. O tronco cerebral, por exemplo, é uma região com poucos receptores CB1, o que contribui para o registro de segurança da cannabis, evitando assim uma overdose. Lembrando que o THC pode sim ser consumido por crianças e adolescentes, mas obviamente que com prescrição médica e em medicamentos em que o teor de CBD seja maior que o THC, para o nosso corpo poder absorver corretamente. A ativação desse receptor aumenta a liberação de dopamina, o que pode levar ao vício.
E o fato de o CBD não ter ligação concreta com o CB1 e o CB2 faz com que os pesquisadores acreditem que há mais receptores ainda não identificados. E por fim, as enzimas. A função das enzimas é quebrar os endocannabinoides após esses cumprirem os seus trabalhos. As enzimas são a amida hidrolase de ácido graxo, que decompõe o canabinoide AEA, e o lipase de ácido O nome da composição está aqui embaixo e a função dela é decompor aquele outro endocannabinoide que a gente não conseguiu falar também. Por se tratar de uma descoberta recente e também muito complexa, ainda não foi possível determinar todas as suas funções potenciais e como esse sistema trabalha. Aqui estão algumas das funções que já foram ligadas ao processo do sistema endocannabinoide: apetite e digestão, metabolismo, dores crônicas, inflamação e outras respostas do sistema imunológico, humor, aprendizado e memória, controle motor, sono, função do sistema cardiovascular, formação muscular, crescimento e remodelação dos ossos, funcionamento do fígado, função do sistema de reprodução, estresse, pele e função nervosa. Eu disse que a lista era longa, e tudo isso está envolvido na regulação interna do nosso corpo, ou o que a ciência chama de homeostase. Se alguma coisa externa está afetando, o nosso corpo vai trabalhar para colocar tudo em ordem. Acredita-se que essa é a principal função do sistema endocannabinoide. O componente psicoativo tetrahidrocannabinol, o THC, é o componente principal da cannabis. É ele que te deixa chapado, lembra? Que pergunta irônica, não? A alta potência do THC se dá ao fato dele conseguir se conectar com ambos os receptores, tanto o CB1 quanto o CB2, mas a sua afinidade maior é com o primeiro. Através dessas ligações, os seus efeitos agem por todo o nosso corpo e mente, podendo assim ajudar com redução de dores e apetite, mas ao mesmo tempo também causar uma paranoia ou até ansiedade. A gente tem que falar sempre dos dois lados da maconha, tanto o positivo quanto o negativo. Mesmo que o lado negativo aconteça em menor frequência e com um menor número de pessoas, a gente não pode negá-lo. O canabinoide bom, ou canabidiol, CBD, ele já tem um mistério maior envolvendo as suas ligações, já que ele não se conecta ao CB1 e o CB2 como o THC. Enquanto os seus mistérios ainda são estudados, pode-se afirmar que ele ajuda no combate contra dores, náuseas e sintomas associados a múltiplas condições. Coisa doida, não? Com tantos e tantos anos de estudos e pesquisas em civilizações como Egito, Grécia, Roma, China, e só agora, nos anos 90, é que a gente foi descobrir um sistema tão importante para o nosso corpo e que tem uma ligação tão forte com a cannabis. Ambos, tanto planta como ser humano, existem há milhares de anos, para um deles até milhões, e foi só nos últimos 100 anos em que ela esteve proibida foi que a gente descobriu tanta coisa assim. Imagina tudo que a ciência poderia descobrir, as doenças que poderiam ser tratadas com esse serzinho tão indefeso encontrado na natureza. E tudo isso poderia ser muito maior apenas com a descriminalização. Imagina com a legalização, que os cientistas poderiam fazer seus estudos e pesquisas sem se preocupar com a proibição ou com algum problema com os governos. Muitos nomes importantes da medicina já estão citando a maconha como a nova revolução da medicina. E olha que a anterior foi há quase 100 anos, a famosa pelicinina e os seus antibióticos. E agora temos a chance de nos redimir com essa planta e com a humanidade. Mas me diga uma coisa, qual a sua opinião sobre a cannabis? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar um pouco. E se você ficou até agora, é porque você gostou do vídeo, como eu disse lá no começo. Então não esquece de deixar o seu like. Meu nome é Diego Pérez e até o próximo.